Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e hoje, no nosso vídeo, nesta nossa aula, falaremos sobre alguns casos bem comuns da língua portuguesa em que nós discutiremos verbos, colocações às vezes inadequadas, conjugações também inadequadas, ou às vezes até corretas, e é essa a nossa proposta para você hoje. Eu vou te desafiar aqui várias vezes para que você consiga chegar às suas conclusões e verificar se realmente o seu português anda bem, ok? Vamos então ao vídeo para treinarmos um pouco mais o nosso português. Eu espero vocês lá. Vamos dar início ao nosso questionário de hoje. Vamos responder as questões calmamente e tentar entendê-las. E se você não conseguir entender, aguarde que na sequência nós te daremos os porquês de tudo que nós vamos te mostrar aqui hoje. Vamos começar? Veja bem se você consegue completar esta sentença. O músico crioulo viu Chico Buarque reverenciar a versão que o rapper... Olha que interessante. Agora você tem que pensar aqui comigo. Tinha feito, fez ou fizera. Para a canção Cálice, uma música clássica da MPB, da versão do Chico Buarque. Ok, então vamos de novo. O músico crioulo, preste atenção, viu. Então quer dizer, o músico viu, olha só, o Chico reverenciar a versão que o rapper, que seria, né, o cidadão que cantou a música, ele fez, tinha feito ou fizeram. Fique à vontade, leve o tempo que precisar, pare o vídeo e pense como você vai completar essa questão. Tudo bem? Bom, vamos então olhar a resposta comigo. Meus queridos, nós já havíamos discutido isso em nosso último encontro. Verbo foi o que eu disse, é muito extenso e quanto mais eu acho que nós fizermos aqui, melhor para vocês, não é? E muitas pessoas, eu acho muito interessante, têm comentado sobre isso. O que é que aconteceu? Quando você disse que o músico viu, olha lá, o Chico reverenciar a versão, essa ação aconteceu no passado, mas uma outra aconteceu antes. Era o Chico ter reverenciado essa situação toda. Quer dizer, o Chico elogia antes, obviamente, o rapper viu depois. O que nós temos? O tinha feito ou fizera. Nós temos o pretérito mais que perfeito do indicativo, que indica uma ação passada anterior. É a primeira ação que aconteceu lá no passado. O verbo viu está no pretérito perfeito do indicativo. Quer dizer, é uma ação definida em um tempo, mas a ação de fazer aconteceu antes. Então, nós temos essa estrutura. Você pode escolher o tempo composto, tinha feito, que é mais comum, não é? Ou, se você quiser, fizera, também correto, mais usado na redação, digamos assim, na escrita, ok? Na fala, nós preferimos a primeira versão. Você entendeu? Quer dizer que sempre quando você usar, olha, eu tinha lido, eu tinha visto, você está me informando algo anterior, lá no passado. Não é? É isso que nós precisamos aqui entender. Muito bem, vamos ver outro caso. Olha só. Aqui, muito simples. Veja, o Papa Francisco participará ou vai participar, pessoal, de jornada, olha ali, da juventude no Rio, olha lá. Então o Papa Francisco participará de Jornada da Juventude no Rio, ou participará... Bom, decida, essa é muito simples, não há confusão aqui, vocês já perceberam, não é? Você deve estar pensando, mas parece-me que pode ser as duas, será que pode isso, não é? Vamos ver? Pode sim, e é por isso que eu já trouxe. Uma pessoa me questionou e eu coloquei aqui para vocês. Porque, olha ali, o Papa Francisco participará
Isso, pessoal, é chamado futuro do presente. Quer dizer, é uma ideia hipotética no futuro de que ele poderá vir aqui participar, porque futuro pode acontecer alguma coisa, talvez, não é? E ele não poderá participar. Mas se você usar vai participar, é idêntico na ideia de futuro, mas o vai participar parece ser um pouco mais, digamos, menos previsão e um pouco mais de certeza, porque isso já estava agendado, isso já estava marcado, não é? Mas nada indica que pode acontecer alguma coisa e o Papa não participar, ok? Mas os dois são perfeitos, você pode usar e você não erra. A locução vai participar ou o verbo no futuro participará. Tudo bem? Entendeu? É isso mesmo. Vamos continuar? Trouxe mais um outro caso interessante. Olha só, uma música, Lenine, ele diz assim: meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Boa pergunta. Raciocine. E para você? Se o mundo, veja bem, esse se o mundo, nós chamamos essa construção de futuro do subjuntivo. É aquela proposta futura, hipotética, de que você não sabe mesmo. É uma condição lá para frente. Olha lá. Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria ou ia fazer. Decida. Como você completa aqui? O que você faria? Ou o que você ia fazer? Posso te perguntar também? Será que podem ser os dois? Olha isso. Vamos ver? Completou? Eu ia te dizer que pode. Olha isso. Sim, pode ser sim. Você pode usar qualquer um dos dois que você vai acertar. Aqui nós temos um caso de correlação verbal, que seria você balancear os tempos verbais. O que você disse? Se o mundo fosse acabar, coisa que não vai acontecer por enquanto, não é? Olha lá, se o mundo fosse acabar, me diz o que você ia fazer, olha só, ou o que você faria. É uma opção de escolha. Como você está colocando uma proposta, o que você faria? É um condicional também, mas aqui você tem a situação, olha lá, a gente chama do futuro do pretérito. É aquilo que talvez você faria, nós chamamos de condicional. Ou simples, o que você ia fazer. Tudo bem? Eu trouxe isso aqui, pessoal, mais um pouco assim, vamos dizer de propósito, para poder, acho que primeiro apresentar os casos e depois você começar a perceber que podemos usar algumas variações com referência aos nossos verbos, não é? Muito bem, vamos que nós temos mais propostas aqui para não nos delongarmos muito. Veja mais um caso. Este aqui você vai precisar sim conjugar os verbos. Então eu quero deixar por sua conta para que você coloque o verbo chegar na primeira lacuna e o verbo começar na segunda. Então teremos: quando a funcionária chegar ao escritório, a reunião já começar. Como vai ficar? Por favor, agora raciocine um pouco, pare o vídeo se necessário e vamos fazer aqui as nossas anotações. Como ficaria isso? É muito simples, ok? Vamos continuar aqui para podermos ver essa resposta. Veja bem. Quando a funcionária chegou, olha só, ao escritório, estou colocando no passado, porque quando já passou um tempo, olha ali, quando essa moça chegou ao escritório, a reunião já tinha começado, ou a reunião começara. Novamente de propósito, porque ficaram muitas dúvidas na última sessão e agora é a hora de esclarecermos bem esses tempos verbais. O que aconteceu primeiro? Vamos pensar no momento da fala, ok? Estou falando aqui, ó, a funcionária chegou. Isso é o momento da minha fala. Mas, se pensarmos bem, você disse também que a reunião já tinha começado. Então, a primeira ação foi a reunião ter começado. A funcionária chegou depois.
Então, nós temos duas ações referentes ao momento que nós estamos falando. Tudo está no passado, porque isso tudo aconteceu antes. Olha só, se eu pensarmos bem, não é? Aconteceu tudo antes. O que você tem que agora tomar cuidado? Quando você diz chegou, é o pretérito perfeito do indicativo, que indica uma ação terminada em um determinado tempo. Mas, se você perceber, a reunião já tinha começado e isso aconteceu antes do chegar. Então é mais velho ainda, é mais passado ainda. Por isso é que nós chamamos esse passado de pretérito mais que perfeito do indicativo. Veja bem isso. É muito simples de entendermos. Quando nós usamos, olha, a reunião já começara, algo está no passado, mas é um passado anterior. Vocês estão vendo? É um passado mais antigo do que o ato, aqui no caso de chegar. E assim, qualquer situação que você for usar na sua vida daqui por diante, lembre-se, quando você me informa, por exemplo, professor, eu já tinha lido este livro, você já fez essa ação anteriormente ao que eu possa ter pedido. Veja bem como funciona. Tudo certo? Agora, creio que desta vez nós conseguimos esclarecer melhor para muita gente que nos acompanha aqui no canal e tem essas dúvidas, ok? Vamos continuar mais um pouquinho. Olha só, olha esse caso. Veja aqui, gente. No dia 8, para esclarecer mais ainda, não termos mais dúvidas, ele saiu com uma menina que conhecera no dia anterior. Nós não estamos propondo aqui certo ou errado, porque é uma questão para pensarmos. Veja bem, você conhece uma pessoa no dia 8. Ele saiu com essa menina, mas ele saiu com essa menina no dia anterior. Percebeu? Agora, como que você construiu essa proposta? Porque aqui nós temos os tempos verbais no passado. Eu estou narrando o fato agora para você. Então, no momento da fala, eu disse, olha, ele saiu. E isso já aconteceu antes. Por quê? É passado, já aconteceu. Só que algo aconteceu antes ainda do verbo sair, porque ele conheceu a moça. Quer dizer que ele conheceu a moça vamos dizer, nenhum tempo anterior, que no caso seria dia 7, não é? Olha lá, ó, não é? Dia 6, não tenho certeza. Mas aqui o que eu disse? Ele tinha conhecido a menina. Ele conhece a menina no dia anterior. Olha que interessante. Então, português precisa ser muito bem entendido para que as pessoas não cometam equívocos. Então, veja bem, vamos lá. Escute e siga comigo. Olha ali, ó. Conhecera indica uma ocorrência anterior a outra no passado, que seria o verbo sair. De fato, saiu indica algo ocorrido antes do momento da fala. Foi o que eu te falei. Saiu, olha lá, já aconteceu. Porque estou falando agora, isso aconteceu antes, não foi? E o conhecer eu tinha conhecido foi antes de ele sair com essa menina. Vocês entenderam como funcionam os nossos tempos verbais? Porque os passados em língua portuguesa não podem ser jogados como se fossem todos iguais. Não. O que eu quero deixar muito claro para nós nessa aula de hoje é que os verbos no pretérito mais que perfeito acontecem antes dos verbos do pretérito perfeito. São dois passados. Então vamos de novo? Ele saiu com a menina que tinha conhecido ou conhecera no dia anterior. Tudo bem? Eu acho que as dúvidas vão se esclarecendo cada vez mais e a vida só melhora quando isso acontece, não é, pessoal? Mas vamos lá, não acabou não, calma, temos mais alguns casos. Veja isso daqui comigo. É preciso que vocês contem tudo. A garrafa contém gasolina e as garrafas contêm óleo. Eu deixei desta forma de propósito, para chamar sua atenção. A palavra é a mesma, mas aqui vai o desafio. O que é que você viu aí? O que é que você entendeu? Vamos propor aqui algumas questões. Você percebeu que a palavra é contém, mas pode ser contém. Olha só, contém, mas e o sentido de tudo isso? Vamos perceber? Meus queridos, como é que se deve escrever corretamente esses verbos aí, grafados aqui no nosso vídeo? Perceba, pare um pouquinho o vídeo e veja. Vamos agora ver como ficaria as situações aqui apresentadas. Tudo bem? Perceba comigo agora.
É preciso que vocês contem tudo. Neste primeiro caso, é o verbo contar, ok? Contar, de narrar, de falar. Não temos problema nenhum, não precisamos, não é, alterar a grafia, nada disso. O que nós agora precisamos fazer? Veja bem, a garrafa conjuga o verbo conter. Aí sim, conter de conteúdo, olha só. No caso, o sentido de ter, é isso mesmo. Uma com gasolina e, no caso do exemplo, as garrafas contêm óleo. Você percebeu o acento? Era isso que eu queria chamar muito a sua atenção. A acentuação gráfica da língua portuguesa não é simplesmente para tonicidade da sílaba, como café, parar. Tá vendo? Olha só, não funciona assim. Não. Nós precisamos perceber que aqui o verbo está sendo acentuado para concordar com o sujeito que o conjuga. No caso, garrafa está no singular e garrafas está no plural. Então, o acento neste verbo específico, ele precisa ser grafado. Como funciona isso? Você percebeu? No primeiro exemplo, que está no singular, a garrafa conjuga o verbo conter. Então, a garrafa seria o termo sujeito, que é quem conjuga e concorda um verbo. Você acentuou com o acento agudo, olha lá, terminado em em. Mas no plural, as garrafas, você precisa colocar o acento circunflexo para fazer a concordância verbal correta. E não me erre mais, porque nós sabemos que é muito grave o erro de concordância verbal. Fica muito feio, você pode errar numa discussão, numa redação, eu acho que não fica agradável. E é bom sempre aprendermos. Então, pessoal, vamos para as explicações dos porquês. O verbo ter e o verbo vir são casos clássicos da língua portuguesa, em que quando nós colocamos no plural, conjugando todos no presente, fique claro isso, presente, nas outras formas não, nós temos que lembrar que acontece o acento diferencial. Por exemplo, quando você conjuga no presente o verbo ter, eu tenho, tu tens, ele tem. Veja bem. O verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem. Quando acontece de passarmos para o plural, o som fica idêntico. Olha lá, eles têm, eles vêm. Por isso, nós marcamos com a terminação em, mas em acento circunflexo. Por isso é que você tem que tomar cuidado com o que você vai escutar agora. Estes são os casos do verbo ter e do verbo vir. Mas o que você viu das garrafas são derivados. Derivados do verbo ter e também do verbo vir, se você precisar. Mas o caso que eu te apresentei é um derivado. O que é uma palavra derivada? Que vem da original, que vem da palavra primitiva, que nós falamos palavra original. Se você olhar comigo na tela, conjugue novamente no presente. Ó, ele contém. Veja bem. Depois você tem lá, eles contêm. Olha isso. Nestes casos apresentados, você precisa perceber que o acento está sendo colocado tanto no singular quanto no plural. Então, o verbo conter, derivado do verbo ter, ele sim é acentuado nos dois. Então, se for terceira pessoa do singular, ele contém acento, olha lá, o acento agudo. E, no plural, o acento circunflexo. É por isso que lá no exemplo das garrafas você tinha visto. A garrafa contém, as garrafas contêm. É isso a explicação. Ficou claro para você? Quer dizer que outro verbo derivado também, no caso do verbo vir, por exemplo, o verbo intervir. Olha só. A polícia intervém. Você precisa acentuar com este acento agudo. E o outro, eles intervêm. A polícia intervém, os policiais intervêm. O som não dá alteração, mas a escrita é necessário você fazer isso para não errar a concordância dos verbos. Tudo bem, pessoal? Vamos então aqui
terminar o nosso vídeo de hoje, eu agradeço demais a sua participação, a sua colaboração em nossos comentários e sempre aprendendo cada vez mais. Eu encontro com você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até logo! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!